suas visões com sua família. Seus irmãos ficaram com inveja e decidiram se livrar dele. Eles o venderam como escravo para um comerciante egípcio que estava passando por ali. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Com seu trabalho árduo e habilidades, ele logo se tornou o administrador da casa de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar se apaixonou por José e fez falsas acusações contra ele quando ele a rejeitou. Como resultado, José foi injustamente preso. Na prisão, José continuou a interpretar sonhos. Ele conheceu 2 servos do faraó que também tiveram sonhos perturbadores. José interpretou corretamente os sonhos, e um dos servos foi libertado, enquanto o outro foi executado. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que o perturbou imensamente. Ninguém em seu reino era capaz de interpretá-lo, até que o servo que havia sido libertado se lembrou de José. O jovem foi chamado para a presença do faraó e interpretou o sonho como um presságio de 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou como governador do Egito. Durante os anos de fartura, José implementou um plano para armazenar comida suficiente para os anos de fome que viriam. Seu plano foi um sucesso, e o Egito se tornou uma nação próspera, enquanto outras terras sofriam com a escassez. Eventualmente, a família de José, incluindo seus irmãos invejosos, veio ao Egito em busca de alimento. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Em vez de se vingar, José os perdoou e os reconciliou. Ele trouxe sua família para o Egito, onde eles viveram em paz e prosperidade. Quando a família de José veio ao Egito em busca de alimento, eles não o reconheceram. José, por sua vez, os reconheceu e decidiu testá-los para ver se eles haviam mudado desde a época em que o venderam como escravo. Primeiro, José os acusou de serem espiões e os colocou em prisão por 3 dias. Depois disso, ele libertou Simeão, um dos irmãos, e exigiu que eles voltassem para Canaã e trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua história. Quando a família retornou a Canaã, eles contaram ao pai, Jacó, sobre o ocorrido e a exigência de José. Jacó estava relutante em deixar Benjamim ir, pois temia perdê-lo também. No entanto, a fome era severa, e eles não tinham escolha a não ser retornar ao Egito com Benjamim. Quando a família chegou novamente ao Egito, José os recebeu calorosamente e preparou um banquete para eles. Ele também devolveu o dinheiro que haviam pago pelo alimento anteriormente. Durante o banquete, José colocou uma taça de prata no saco de Benjamim como uma armadilha. Quando a família estava prestes a partir, José os mandou parar e acusou Benjamim de roubar a taça de prata. Os irmãos ficaram desesperados, pois não queriam perder o Benjamim também. Eles se ofereceram para ficar como escravos no lugar de Benjamim. Nesse momento, José não conseguiu mais conter a emoção e revelou sua verdadeira identidade aos irmãos. Ele os perdoou por tudo o que haviam feito e disse que tudo o que aconteceu foi parte dos planos de Deus para salvar vidas durante os anos de fome. José enviou seus irmãos de volta a Canaã para buscar seu pai, Jacó, e trazê-lo para o Egito. A família foi reunida e viveu no Egito em uma terra chamada Gósen, onde desfrutaram de prosperidade e proteção sob o governo de José. Essa é a continuação da história do José no Egito e o reencontro com sua família. Quando José acusou Benjamim de roubar a taça de prata, as consequências para a família foram intensas e emocionantes. Os irmãos de José ficaram desesperados e angustiados, pois não queriam perder o Benjamim também. Eles se ofereceram para ficar como escravos no lugar de Benjamim, mostrando um profundo senso de responsabilidade e amor fraterno. No entanto, José não conseguiu mais conter suas emoções e revelou sua verdadeira identidade aos irmãos. Ele os perdoou por tudo o que haviam feito no passado e explicou que tudo o que aconteceu foi parte dos planos de Deus para salvar vidas durante os anos de fome. Em vez de punir ou se vingar, José mostrou misericórdia e amor por sua família. Ele percebeu que o incidente com a taça de prata foi uma oportunidade para testar o coração e a sinceridade de seus irmãos, e uma chance de reunir e reconciliar a família.
Após revelar sua identidade, José enviou seus irmãos de volta a Canaã para buscar seu pai, Jacó, e trazê-lo para o Egito. A família foi reunida e viveu no Egito em uma terra chamada Gósen, onde desfrutaram de prosperidade e proteção sob o governo de José. As consequências da acusação de roubo de Benjamim foram, portanto, transformadas em um momento de redenção, perdão e restauração para a família de José. A união da família e sua preservação durante a fome foram resultados positivos desse episódio. Após ser acusado injustamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão no Egito. Essa prisão era um lugar sombrio e difícil, onde José foi colocado ao lado de outros prisioneiros. No entanto, mesmo na prisão, José continuou a demonstrar sua fidelidade a Deus e sua habilidade de interpretar sonhos. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável por outros prisioneiros. Durante seu tempo na prisão, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Suas interpretações se cumpriram, como ele havia previsto, e isso chamou a atenção do copeiro-chefe. Apesar de ter interpretado corretamente o sonho do copeiro-chefe, José foi esquecido por 2 anos. No entanto, quando o faraó teve um sonho perturbador, o copeiro-chefe se lembrou de José e recomendou seus dons de interpretação ao faraó. José foi então chamado diante do faraó para interpretar seu sonho, e ele revelou que haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome no Egito. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó o nomeou como governador do Egito, colocando-o no comando de armazenar alimentos durante os anos de abundância para enfrentar os anos de fome. Assim, a estadia de José na prisão no Egito não apenas mostrou sua resiliência e confiança em Deus, mas também foi um ponto de virada em sua vida. Sua habilidade de interpretar sonhos o levou a ser exaltado como governador e a desempenhar um papel crucial na preservação do povo egípcio e de sua própria família durante os anos de fome. De acordo com a história bíblica de José no Egito, foram 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Durante os primeiros 7 anos, o Egito experimentou uma abundância de colheitas e prosperidade, permitindo que eles armazenassem grandes quantidades de alimentos. No entanto, esses anos de fartura foram seguidos por 7 anos de seca e escassez, onde as colheitas falharam e a fome se espalhou por toda a região. A sabedoria de José em interpretar os sonhos do faraó permitiu que o Egito se preparasse para enfrentar os anos na história bíblica. Jacó deu a José uma túnica especial como um símbolo de favoritismo. A túnica era uma peça de roupa longa e colorida, que era usada como um sinal de status e honra. Ao presentear José com essa túnica, Jacó mostrou claramente seu amor e preferência por ele em relação aos seus outros filhos. Essa demonstração de favoritismo causou ciúmes e ressentimento entre os irmãos de José, o que acabou levando a eventos significativos na vida de José, como sua venda como escravo e sua eventual ascensão ao poder no Egito.